Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros! Estamos começando a Economia 4.0 deste sábado, 6 de setembro. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, e direção-geral de Claudinei Girotti. Lembrando que o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, Teg Banrisul Velo e com mensalidade grátis, peça a sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. O Grupo Estrela, dono da marca Panfácio, que tem quase 60 anos de história, sede em Canoas e é reconhecido por suas farinhas e pães congelados, apresenta novas linhas de produtos e novos mercados. O primeiro é a entrada no segmento de massas secas, com uma linha que atende à demanda do varejo e dos consumidores acostumados com a qualidade das farinhas Panfácio. A outra novidade vem da parceria com a espanhola Europastre, um dos maiores fabricantes mundiais de panificação congelada. Com novos mercados e novos produtos, a empresa reforça a sua atuação na área de supermercados e inicia a participação na área de food service, com itens como donuts, croissants prontos e congelados para mini-mercados, padarias, confeitarias, lojas de conveniência e hotéis. Com a gente hoje para falar um pouco sobre essas novidades no Economia 4.0, Bernardo Preto, diretor comercial da Panfácio, fábrica de pães congelados. Bernardo, bom dia. Bom dia, Almir, tudo bem? Tudo ótimo. Então temos novidades aí na área da Panfácio, é isso? Temos sim. Com muito prazer anunciamos aí algumas novidades importantes para nós. Como tu mencionaste aí, são novidades nas nossas duas áreas de atuação, nas nossas duas indústrias, né, Almir? Tanto para o moinho de farinha de trigo, a inclusão das linhas de massas secas, né? E na operação de pães congelados, essa parceria de distribuição dos produtos da Europastre. E de onde veio essa perspectiva de trabalhar com massas secas, Bernardo? Pois então, Almir, esse é um projeto que a gente já tinha há alguns anos em debate, em tratativas, esperando o momento certo de tirá-lo do papel, né? A gente, como tu sabes, ano passado a gente foi bastante impactado pela enchente aqui, por ficar em Canoas. Sim, aqui em Canoas, nossas indústrias, exatamente, nossas indústrias tiveram um revés muito grande, a gente foi de fato inundado, assim, boa parte do entorno e do acesso às empresas, e isso naturalmente atrasou um pouco os dois projetos. Então, casualmente, eles dois estão sendo apresentados ao mercado e lançados ao mesmo tempo, um pouco em virtude de terem sido represados no ano passado, né? Mas sobre as massas, há o entendimento de que nós somos especialistas em farinha de trigo, né? Como tu mencionaste aí, quase 60 anos, ano que vem a gente faz 60 anos de empresa, e um dos desafios desse mercado é agregar valor ao produto, né? A gente está falando de um produto que tem um valor nominal relativamente baixo, né? Nos últimos anos, não é um mercado que consegue repassar custos, né, de aumento, porque tem muita oferta. O mercado de farinha de trigo, de moinhos do Rio Grande do Sul é bastante ofertado, né? Então a gente tem essa dificuldade, nós e todos os players do mercado, e a gente vem procurando agregar valor. Além disso, Almir, uma vez que a gente está bem posicionado e é bem reconhecido a marca Panfácio junto aos clientes aqui, especialmente da Grande Porto Alegre, Grande Porto Alegre, nas farinhas, a gente entende que se tu traz uma linha complementar à nossa de farinhas, tu melhora o nível de serviço que tu oferece. Claro. Faz bastante ação de trade, degustação, enfim, o trabalho todo de mídia e marketing com a marca. Um produto ajuda a puxar, a complementar e aumentar a força do outro. E necessariamente isso demandou um investimento em maquinário, né? Ou não?
Mais ou menos, Almir. Por que eu digo mais ou menos? A gente tem uma parceria, como se fosse uma joint venture com uma indústria que já existe de massa seca, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, que fica em Camaquã, e essa indústria fez ampliações tá? De linhas novas, enfim, e a gente com essa capacidade dessa indústria ampliada também aproveitou o momento para fazer o lançamento das nossas massas. Então a gente o Moinho Estrela não fez diretamente um aporte nas suas indústrias de moagem de trigo, mas como parceiro nessa joint venture, essa outra empresa, a gente está aproveitando a ampliação e a capacidade industrial ampliada deles. E na questão dos itens, o que vai ter de tipos de massas? Vários tipos ou vai se centralizar em apenas alguns que são os mais consumidos? A gente está partindo nesse momento com as 4 mais vendidas, né? Espaguete, parafuso, rigatoni e penne, né? Não é, digamos assim, é a linha que concentra boa parte do volume. Tu mencionaste as mais vendidas, né? Já se debate algumas outras ideias para futuro, mas a gente tem, Almir, o Grupo Estrela é um grupo familiar. Foi fundado pelo meu avô, Domingos. Então a gente tem um pouco uma cultura que é um pouco inovadora e arrojada por um lado, mas conservadora por outro sentido. O que eu quero te dizer com isso? A gente gosta de planejar e executar um passo de cada vez. Claro. Né? Então tem etapas aí desse projeto que estão planejadas, né? E elas vão sendo executadas conforme forem cumpridos os passos anteriores. Então, nesse momento, a gente entende que esses 4 produtos têm bastante demanda, necessidade de mercado e que vão atender o que a gente precisa fazer. E vamos falar um pouquinho dessa parceria com a espanhola Europastre. De onde é que surgiu isso? E eles têm interesse no mercado brasileiro, especificamente no Sul? Como é que foi essa negociação? Perfeito. A gente também, assim como o nosso moinho de trigo, né, Almir, a nossa outra operação, que é a operação de pães lanches congelados, com a mesma bandeira, com a mesma marca Panfácio, ela vem crescendo, é um mercado que vem crescendo bastante nos últimos anos. A gente está bem posicionado, atua muito forte no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E o desafio desse segmento de panificação congelada é oferecer para os nossos clientes, que via de regra são supermercadistas e varejistas, produtos que atendam às necessidades deles com condição comercial e qualidade. Né? No nosso caso, primeiro qualidade, depois condição comercial. E qual é o grande desafio hoje? Acho que de todos os segmentos, né, Almir? Sim, mas sim. Também muito forte dos varejistas, é mão de obra. Né? A gente está aí numa situação que, do seu ponto de vista social, é excelente, que é praticamente um plano de emprego no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só que isso traz desafios enormes para o varejista, que precisa de mão de obra especializada, especialmente em panificação. E consequência porque significa a manutenção de pessoas especializadas também, porque não é qualquer um, né? Mão de obra especializada, perfeito. Então, assim, que cada vez é mais escassa no caso de panificação. Sim, né? sim. Em geral, historicamente, os padeiros têm que acordar muito cedo, têm que fazer trabalhos em áreas muito quentes ou muito frias, enfim. Então, não é o tipo de mercado de atuação que tem hoje muita gente interessada. Isso já é uma realidade e não é novidade. Né? Então, qual foi o nosso entendimento para essa parceria, Almir? A gente procurou, praticamente, no nosso entendimento, a Europastre, embora seja uma das maiores do mundo, na nossa opinião, a melhor empresa do mundo no segmento. Eles hoje é uma empresa espanhola, baseada em Barcelona, mas eles têm 29 indústrias em 19 países do mundo, e eles têm mais de 4 mil itens em linha. E eles fazem, a Europastre investe por ano, Almir, 80 milhões de euros só em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, de melhorias. Então, assim, isso vai muito na mesma linha que a Panfácio procura aí também, de ver o que tem de mais moderno e de mais novo para oferecer para o mercado. Então, essa relação, já faz alguns anos que a gente tem tido uma relação com eles de troca de informações de mercado, e agora, faz poucos meses, a gente de fato começou a ofertar, distribuir e entregar, já está vendendo relativamente bem,
os produtos deles, né? Tu perguntasse dos planos da Europastry para o Brasil, né? A Europastry hoje não atua no mercado brasileiro, né, de maneira direta, assim. Tem alguma negociação pontual em uma região ou outra, e é um mercado de 230 milhões de habitantes. Né? Então, assim, faz parte do interesse deles e faz parte do plano estratégico deles para a América Latina ampliar a atuação nesse mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que é um mercado muito complexo de atuar, né? Tem desafios muito grandes logísticos. Quando a gente fala de congelado, o modal brasileiro é basicamente um modal rodoviário, né? Isso encarece e tira um pouco da eficiência da logística congelada. Tem, obviamente, todo o contexto tributário, fiscal brasileiro, que para os estrangeiros se para o brasileiro já é muitas vezes difícil de explicar, exatamente. Tu imagina para os estrangeiros. Então, assim, a gente entende que eles estão procurando parceiros nacionais fortes, regionais, para fazer um intercâmbio de conhecimento, de informações de mercado para poder começar a entrar no Brasil de uma maneira sólida, né, sem ser algo pontual ou fogo de palha, como a gente fala. Sim. Isso me leva a imaginar que a Panfácil poderá, em curto espaço de tempo, estar exportando para a América do Sul e América Latina produtos da Europastry. Eu não sei se a Panfácil já exporta, se seria um acréscimo desses produtos, ou seja, um trabalho mais amplo dessa parceria? Tu sabe que, assim, Amir, é uma boa pergunta, mas a resposta vai ser um pouco vaga. O principal produto que a Panfácio produz, que o mercado brasileiro de panificação produz, é pão francês. Sim. Né? E o nosso, aqui como a gente fala aqui no sul, cacetinho. E o nosso pão francês é um produto muito específico do Brasil. Ele não é nem parecido com o pão francês que se come na França, por exemplo. Embora a receita seja similar às baguetes deles, a modelagem, a característica da massa, da casca, enfim, o tamanho, o peso, é muito particular nosso. Sim. Então, quando se fala em exportar produtos para a América Latina ou para qualquer outro país, em geral, as indústrias de panificação brasileira, elas têm exportado pão de queijo, que é um produto que tem tido, e em geral ele atende aos brasileiros que estão no exterior. Tá? Tem exceções, mas em geral, indústrias de pão de queijo exportam para países que têm bastante brasileiro, que têm o hábito de comer o pão de queijo. Aí acaba que pega um pouco também do mercado consumidor da região. O principal diferencial competitivo da Panfácio é o fato de termos um moinho. Somos fabricantes do nosso principal insumo de pão congelado, que é a farinha de trigo. E pão de queijo não leva farinha de trigo. Né? Sim. Então, assim, a gente tem um pão de queijo, vende bem, é um produto muito aceitado pelos nossos clientes, mas não é um produto cujo, no momento, o foco seria exportar, porque não é um diferencial competitivo nosso. A gente tem alguns estudos, de repente, para trabalhar com pão francês, similares, para o Mercosul, os países mais próximos aqui do nosso estado, né, Uruguai e Argentina, por exemplo, e os produtos da Europastry podem entrar junto. Né? Mas, de novo, assim como nas massas, são etapas a serem vencidas. Sim. Primeiro a gente tem um espaço, um mar azul gigantesco para navegar nesses produtos que a gente está importando. Né? A gente escolheu, dentre os 4.000 itens que a Europastry produz no mundo, a gente escolheu inicialmente 13 itens, 13 SKUs que a gente entende que estão tendo e vão ter uma aceitação maior no mercado brasileiro. Naturalmente que isso tem um conceito um pouco de teste também, né? Provavelmente desses 13 itens. Para avaliar, né? Alguns vão performar muito bem, outros nem tanto. 13 pode ampliar, pode reduzir. Quando tu trabalha com essa modalidade de distribuição, tu tem mais flexibilidade. Né? Posso aumentar ou reduzir o mix muito facilmente. E a ideia, Almir, é que é um mix complementar aos que a gente já produz. Hoje a Panfácio produz 70 e poucos itens congelados, né? A maioria deles cru congelado. Né? E esses produtos que a gente está importando, eles são prontos congelados ou pré-assados congelados. Eles estão, aquilo que eu mencionei agora há pouco, eles têm
atendem a essa demanda, essa necessidade dos nossos clientes de muito pouco processo em loja, né? Só que são produtos que exigem uma tecnologia diferente e eles complementam o nosso mix. Então, por exemplo, a Panfácil é muito forte em pães, a linha de panificação completa, os folhados tradicionais brasileiros e os croissants brasileiros. Então, a gente está importando os donuts, né, que são, a gente chama a marca Dots, que são produtos já assados, já prontos, já decorados, confeitados, congelados. O cliente só tem que tirar da caixa, esperar alguns minutos e botar no ponto de venda. São produtos que têm um shelf life depois de descongelado excelente também, né? A qualidade é absurda. A gente fez agora semana passada, a semana retrasada ali, final de agosto, né? A gente fez a Expo Agas, né? A feira supermercadista, e a aceitação dos clientes com a qualidade desses produtos foi espetacular. A gente também está importando croissants de manteiga, que embora seja, do nosso entendimento, um produto de nicho, né, não é um produto de grande escala, ele tem muitas oportunidades, né, especialmente nas regiões que a gente atua muito forte hoje, que é Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem muffin congelado também, pronto, né, tem folhados de croissant, de chocolate, croissants de chocolate. Então, é um portfólio que complementa o nosso, Almir. E aí a gente vão surgindo oportunidades comerciais ou em clientes da atual carteira da Panfácio, eventualmente em clientes. Nosso objetivo sempre é crescer e evoluir, né? Então também abrir novos clientes com esses produtos. Falando em Expo Agas, né, o que representou a exposição em termos de perspectiva de venda no curto, médio e longo prazo da Panfácio? Deixou percentualmente, imagino assim, 10%, 15% do que a gente pretendia, do que vocês pretendiam vender nos próximos meses? A gente faz a Expo Agas, Almir, há mais de 20 anos, ininterruptamente. Tá? E em algum momento, já no passado recente, a gente decidiu que a Expo Agas, mais importante do que fazer vendas na feira, é desenvolver, melhorar o nosso relacionamento com nossos clientes. Né? Okay. As vendas e os negócios a gente faz ao longo das outras 52 semanas do ano. Mas, por que eu digo isso? Porque a gente atende muito forte o Rio Grande do Sul, em todos os rincões, e é o momento que a gente consegue sentar com os nossos clientes com calma e conversar, né? E muitas vezes o preço da farinha, especialmente, é um commodity, tem uma variação muito grande, a cada semana, a cada quinzena aumenta um pouco, baixa um pouco. Sentar para negociar, tu acaba que perde tempo e pode até às vezes um pouco de desgaste, né? Agora, a feira e o pão congelado é um pouco diferente. As negociações, Almir, são muito longas. Sim, sim. Em geral, um cliente, um supermercadista que trabalha com uma marca de pão congelado, ela não trabalha com 2 ou 3 marcas, trabalha com uma só, né? O consumidor final, ele tem expectativa de padrão de qualidade. E os fornecedores têm variações de característica de produto. Então, assim, a feira ela serve muito mais para a gente sentar, apresentar as novidades, discutir a relação no bom sentido, né? Ver onde é que tem sinergias possam ser melhor exploradas, ou oportunidades que não estão sendo vistas. E a feira desse ano, aí, de algumas semanas atrás, foi excelente, Almir, porque foi muito bem frequentada. Acho que a Agas está de parabéns aí em conseguir construir uma feira de fato de negócios, né? Quando eu digo muito bem frequentada, é em quantidade de pessoas e em qualidade, né? Os tomadores de decisão, ou os grandes compradores de fato vão na feira. A gente, pela participação que a gente tem de mercado e pela exposição que a gente é bem frequentado, a gente senta com praticamente todos os nossos clientes e, tão ou mais importante que isso, a gente senta com clientes que ainda não são nossos clientes e consegue falar de negócios. Então, esse ano, em virtude desses 2 lançamentos, tanto das massas secas como dos produtos prontos, congelados e importados, a feira foi um estrondoso sucesso para nós, sabe? Eu não consigo ainda te colocar isso em valores, se perguntasse 10%, 15%, porque a gente é um trabalho recente, nas últimas semanas pós-feira, de prospecção efetiva de negociação, porque muitas vezes na feira surge o interesse, né? Mas depois tem que concretizar, né? Depois tem que Exatamente. Então a gente está nesse processo, mas eu te diria que com certeza
excelentes frutos e bases de números otimistas vieram decorrentes dos relacionamentos que a gente fez na feira. Guaibeiros, nós estamos encaminhando assim para o final do Economia 4.0, a gente está conversando com o Bernardo Preto, diretor comercial da Panfácio. Eu sei que vai ser difícil, Bernardo, mas se tu pudesse resumir em alguns minutos aí, 60 anos de história da Panfácio, da onde é que surgiu, quantos funcionários tem? Vamos lá. Na verdade, assim, a família Preto, que é a nossa família, está na 4ª geração já nesse segmento. Eu te diria que são quase 90 anos de negócio, porque o meu bisavô também era moageiro, né? Uhum. Nosso CNPJ, o nosso nome, a nossa razão social é Moinho Estrela, então originalmente a gente veio da região de Estrela ali, Lajeado, Progresso, aquela região ali, a família toda nascida e criada lá. Já desde a década de 60, 70, viemos a Porto Alegre, começamos no Moinho Estrela ali no bairro São João, e desde o início desse século as indústrias estão em Canoas. Além disso, a gente tem uma empresa chamada Mesa Sul, que é uma montadora de cesta básica, que também já tem mais de 30 anos de atuação, e a operação de pães congelados. A gente foi praticamente um dos pioneiros nacionais ali no final dos anos 90, com produção de pão cru congelado. Esse grupo, Moinho Estrela, Panfácio e Mesa Sul, tem hoje em torno de 700 colaboradores, né? Tem uma gestão familiar profissional e está investindo bastante em governança, em boas práticas para conseguir construindo o futuro para as próximas gerações. Então, aquilo que eu te comentei agora há pouco, né? A cultura da família um pouco se mistura com a cultura do negócio, mas o negócio já tem um andar paralelo. E temos investido e reinvestido bastante ao longo dos últimos anos em crescimento. Então, a planta de pães congelados deve ter alguns investimentos importantes aí que a gente deve anunciar nos próximos períodos de ampliação também. O Moinho Estrela cresceu bastante nos últimos anos, a Mesa Sul também. E a gente está aqui cuidando bastante do nosso negócio para que continue prosperando dentro do Rio Grande do Sul, podendo empregar colaboradores e ser a base da sustentação de centenas e, quem sabe, milhares de famílias. O Grupo Estrela, Bernardo, tem um faturamento previsto para 2025 de quanto? Em torno de 630 a 640 milhões. A gente teve, ao ano passado, um revés muito grande. Pois eu ia te perguntar qual é o tamanho de crescimento sobre o ano passado. A operação de pães congelados está crescendo em torno de 50% em relação ao ano passado. Tá? É um número bastante expressivo. Ele naturalmente tem uma parte disso, recuperação de espaço perdido nos meses que a gente ficou sem produzir, sem operar. A gente ficou, de fato, quase 2 meses com a produção principal parada. E o Moinho Estrela em torno de 25% de crescimento em relação ao ano passado. Né? Nós estamos falando de 2 mercados que se movem de velocidades um pouco diferentes. E acho que nosso entendimento é de que, dadas as circunstâncias, só o fato da gente ter conseguido, em curto período de tempo, retomar os volumes anteriores e crescer é sinal de que a gente está no caminho certo e de que nossas equipes estão de parabéns. É expressivo, né? Guaibeiros, eu queria agradecer bastante aí o Bernardo Preto por esse nosso bate-papo aqui no Economia 4.0 deste sábado, 6 de setembro. Bernardo, muito obrigado, hein? Imagina, foi um prazer, Almir. Sempre à disposição. Guaibeiros, o Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solado, Tag Banrisul, Veloe com mensalidade grátis, peça sua, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul, o parceiro do crescimento. Eu queria desejar a todos um excelente final de semana em família e uma semana cheia de inovação e tecnologia. Nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.